Vamos lá então. Voltando aqui, pessoal, seguindo então a nossa dando continuidade aqui aos vídeos do canais, aos vídeos dos canais, tá bom? Não vai ter edição mesmo, aos vídeos do canal. Hoje vou discutir um pouquinho aqui a zona da degola na Série A do Brasil. Vamos focar aqui internamente, digamos assim, no nosso país. Tomando um chimas aqui, enquanto isso. Vamos lá então. O que a gente tem para fazer traçar, assim, digamos, um prognóstico do que a gente tem até aqui, e depois desse prognóstico ver mais ou menos os times envolvidos, que hoje a gente vai falar especificamente da zona de degola, e dos times envolvidos, algo cheio de propaganda aqui, tio, e dos times envolvidos, a gente vai traçar algumas características, o que a gente pensa, o que a gente projeta para mercados, para você trabalhar nos mercados daqui para frente nos jogos que restam. Então restam 9 jogos ainda. Se fala muito na pontuação para se salvar, né? E o número mágico é o 45, mas 43 até 42 já teve time que escapou. Então, mas de 43 a 45 é o número para escapar. E eu já começo com a minha, que eu acho que não é só a minha opinião, mas que boa parte de vocês devem concordar. Botafogo e Curitiba já foram. Botafogo e Curitiba não farão 23 pontos de 27 a serem disputados. Out, os dois. Botafogo não tem energia nenhuma. É um dos piores times que eu já vi na Série A pelo elenco. É um elenco fraco, mas não é aquele time medíocre em nomes, mas faz uma campanha medíocre. Falta energia, falta time, falta técnica. E mesmo quando tinha resultados de muitos empates, né, e não perdia tanto agora, nos últimos tempos já vem perdendo mesmo, aqui com 23 pontos, enfiou derrotas. É um time sem energia, sem criação. Isso aí o Honda ficou pior. Então, Botafogo fora, Curitiba fora. Curitiba conseguiu perder pro Botafogo, né? Impressionante, conseguiu tirar um ponto do Atlético Paranaense, seu grande rival. Então, Curitiba tem um pouquinho mais do que chamei aqui do Botafogo de energia, digamos assim, de tesão pelo jogo, mas a equipe é muito fraca e já está fadada ao fracasso. Vamos ao Goiás, então. O Goiás vem sendo penalizado pelo péssimo primeiro turno e demorou muito a acordar. Porém, hoje, dos times da degola, que estão na zona do rebaixamento, é o time com mais futebol. É um time com mais futebol, vem vendendo caro os seus resultados, encontrou uma maneira de jogar muito interessante, com uma linha de 5 que se transforma em linha de 3, é um 3-5-2, que muitas vezes é um 5-3-2, porém esses dois da frente são centroavantes fixos, móveis, dois centroavantões, dois 9 clássicos, é o Fernandão e o He-Man lá na frente. Vai pegar uma sequência brava pro Goiás, Flamengo e depois o bom time do Ceará. São 2 jogos em casa. Eu acredito que o Goiás não vai tomar goleada do Flamengo. Aqui é de se trabalhar um handicap. É uma coisa que eu ia comentar, o Goiás é um bom time de bola aérea e é um time que o mercado vem precificando muito mal nas últimas rodadas. Olha aqui, ó. Contra o Inter, o mercado precificou, acho que o Inter 1,40. Não tem. Aqui, ó. 1,40. O Goiás não é time para tomar 1,40 do Inter. Contra o Curitiba, o Goiás também é azarão. 13,60. Contra o Sport também, o Goiás não tinha uma odd tão boa assim. 2,50. Aqui contra o Inter também eu entrei no handicap positivo 2, se não me engano. 1,40. Então o Goiás, principalmente quando jogar fora, tá tomando odds como se fosse um Botafogo, como se estivesse suportando o futebol do Curitiba. E não tá. Então esse é um ponto que eu chamo a atenção. O Goiás é um bom time para se trabalhar em handicaps positivos fora de casa, principalmente fora de casa. É o time com melhor, não digo melhor, mas talvez o menos pior, mas que mais tem um consenso tático desses que estão brigando para não cair. Depois do Goiás temos o Bahia, que declinou de maneira estrondosa no Brasileirão. O Bahia se enganava muito com a Sul-Americana, fazia alguns jogos, pegava um time muito fácil. Na primeira dificuldade assim, que teve, que foi o Defensa e Justiça, que é um time bem ok assim, da Argentina, nada demais, se complicou e foi eliminado. E quando voltou para o Brasileiro, já perdeu o técnico, foi demitido e não conseguiu mais enganar. O Bahia é um seríssimo candidato. Eu aponto hoje
dia 15 de janeiro, o Bahia com mais chances de ser rebaixado do que o Goiás. E já vou pro Fortaleza, né? O Fortaleza também é um time que desde que o Ceni saiu, se foi, perdeu a direção, e em sentido oposto aparece o Vasco. O Vasco, acho que o Lucha chegou para salvar o time do Vasco, que tava mal, e começou. O Vasco é aquele time padrão Luxemburgo quando chega nos times. É um time que vai fechar atrás e vai ganhar de 1-0, vai ganhar de 2-0, mas é um time que não vai levar muitos gols. Atenção ao Vasco, hein? Atenção ao Vasco. É um time que, mesmo carecendo de qualidade, poxa, essa propaganda aqui tá querendo me pegar, hein? Mesmo carecendo de uma qualidade técnica, principalmente defensivamente, é um time que vai vender caro os seus resultados e vai ser difícil fazer gol no Vasco. Tanto é que o Luxemburgo, nos 2 jogos que ele já assumiu, não levou nenhum gol, hein? É pouca amostragem, vai ver, são só 2 jogos. Mas mudou drasticamente. No jogo anterior tinha levado 3, né? Então o Vasco é um time para ficar de olho. Esse Vasco e Coritiba é totalmente um jogo para back Vasco. A 1,80 chama atenção esse back Vasco. Depois tem o Red Bull Bragantino, que é um time chato de se jogar. E depois fecha os últimos 6 confrontos: um Atlético Mineiro, difícil, um Bahia, direto, Flamengo, clássico, Fortaleza, direto, Inter, dificílimo, brigando pelo título, Corinthians, talvez o Corinthians já assim muito o que fazer no campeonato, e no final um Goiás que pode ser direto ou não, dependendo como os dois chegar. O Goiás, que eu falei aqui, que é um time que vem tendo bons resultados, mas também que é um time que está a 6 pontos, né, do primeiro fora do rebaixamento. Isso pode pesar, o psicológico pode pesar, se o Goiás desses 6 próximos pontos que tem em casa, que é um Flamengo e que é um Ceará, não fizer no mínimo de 3 a 4 pontos, se complica bastante. Aí fica muito difícil tirar 6 pontos, com apenas 7 jogos, com todo mundo pontuando, que esses times de baixo que vão começar a pontuar. E o último time para mim que briga para zona da degola é o Sport. O Sport também é aquele time que oscila, sempre foi candidato. Quando começou o Campeonato Brasileiro, para mim o Sport era o pior time. Se reforçou. Com o Jair Ventura se equilibrou, teve bons resultados, mas aqueles resultados para mim eram enganosos, do tipo, o Sport não vai brigar por outra coisa no seu rebaixamento. E tá aí. Eu acredito que é uma boa pontuação. 32 pontos pelo time do Sport é uma pontuação ok. Thiago Neves deu uma experiência ao time, não tem tanta entrega, assim, que o time do Sport carecia muito de alguém com um pouquinho mais de técnica. E o pessoal aqui quer que eu faça esse vestibular aqui, hein? E o Thiago Neves deu esse toquezinho de qualidade. Então, tem 2 jogos aqui. Vamos projetar os 2 jogos do Sport. 2 jogos fora, né? É braba a vida do Sport. Pega um Fluminense fora. Aqui eu acredito que é o jogo para o Sport tentar os 3 pontos. E depois um Corinthians fora. O Corinthians está numa esplêndida fase que vai tentar beliscar uma vaguinha da Libertadores, principalmente agora que a final é brasileira, e da Copa do Brasil também. Então, Grêmio e Palmeiras ficando com as vagas, com os títulos, pro Corinthians é bom, né? Que abre mais vaga para Libertadores. Então, o Corinthians, que não tinha nada a fazer, alguns até cogitavam usando o rebaixamento, acho que é muito também pro Corinthians, vai chegar brigando no final por uma Libertadores. Eu acredito muito. O Wagner Mancini acertou o time do Corinthians. E que é um time que não era ruim, é um time que tem 2 bons laterais. A nível de Brasil, 2 bons laterais, 2 bons zagueiros, um goleiro bom, um goleiro reserva bom. Tem aqueles 3 meias ali que muita qualidade técnica, mas que falta vontade, faz muito tempo, né? Que é Luan, Casares e Otero. O Luan é muito melhor que os outros 2. Isso é óbvio pra mim. Só que o Luan não quer, né? Muitas vezes o Luan não quer, mas é um baita de um jogador. O Luan, na minha concepção, é um dos caras que mais tinha potencial no Brasil, mas não vem comprovando isso em campo, né? E já era assim no Grêmio. As 2 últimas temporadas no Grêmio dele já estava assim, já estava meio mal. A primeira que começou mal, o Renato até sustentou ele. Na segunda já estava chegando o Jean-Pierre e ele já foi varrido do time. Ele não tinha competitividade para continuar no time do Grêmio. E foi pro Corinthians, parecia que o Thiago Nunes
aquele primeiro mês deu uma enganada e foi aquilo mesmo, não saiu daquilo, né? Mas me perdi aqui, vamos voltar. Tô falando do Corinthians, mas aqui nós focamos no legal. Então, o Sport que tem 2 jogos dificílimos. Aqui o Sport vai ter que dar jeito de arrancar ponto do Fluminense. A vida do Sport tá nesse jogo do Fluminense aqui. E aqui uma odd atrativa, no sentido do que o Fluminense não tá com essa bola toda para 1,70 não. O Fluminense não tá com essa bola toda para 1,70. Talvez um handicap 1,25, 1,75, se tá com um pouquinho de medo. Eu vou no 1,25 aqui pro Sport. Positivo pro Sport. Vamos ver o que tem mais depois. Pega um Bahia direto, um Flamengo difícil, um Botafogo pontuável, um Inter fora dificílimo. Que consequência complicada. Mas é mais fácil que a do Vasco por enquanto. Depois um Bragantino, depois um Atlético Mineiro, carne de pescoço, e no final um Atlético Paranaense no gramado sintético lá da Arena da Baixada, que nunca é fácil. Torcer o Sport tem que torcer para chegar nessa última rodada com o Atlético sem muitos objetivos, né? Então esses são os 7 times, fazendo um resumão aqui, são 7 times brigando para não cair. Eu diria que 2 já estão mortos, então a gente tem essa briga para 5, para 2 vagas que ninguém quer. Para mim, desses 5 times que sobraram, futebolisticamente, hoje, os 2 melhores são Vasco e Goiás, que tem bola. O Goiás com 6 pontos atrás, né? O Goiás tem que tirar 6 pontos. O Vasco é só manter a pontuação e não deixar os outros ultrapassar. Bahia e Fortaleza com muitas chances de cair, na minha concepção. E o Sport é aquele time que ganha em casa e perde fora, ganha em casa, perde fora. Tanto é que Sport e Bahia são os times que menos empataram. Isso pode fazer uma diferença na hora dos critérios, aí quando empatar em pontos, né? Atenção nisso, hein? Sport, Bahia, os times que menos empataram dessa briga toda aí. Mas se eu pudesse te elencar hoje, seriam Botafogo e Coritiba já rebaixados. Então eu acho que eles vão, digamos, aqui no Sul se fala muito uma expressão, né, grotesca assim, vão espernear um pouco. As 2, 3 rodadas aqui vão. E são aqueles times que é difícil fazer 1-0. A síndrome do rebaixado arrependido, né? É difícil fazer 1-0, mas depois que tu faz 1-0, o jogo é teu, o back é teu. Então, esse é o contexto. Botafogo e Curitiba acho que vão dificultar muito a vida dos times que vão enfrentar eles nas próximas 2, 3 rodadas, mas já estão rebaixados. Depois eu ponho, vou colocar aqui Fortaleza e Bahia, e vou cravar que um dos 2 cai. Na minha concepção, um dos 2 cai. São times que vêm começaram a declinar muito e não vão ter esse gasto para voltar, não. Na minha opinião, o Bahia tem mais time, tem mais elenco, tem um grande jogador que é o Gilberto. Tá, para mim, um dos melhores jogadores do Nordeste hoje é o Gilberto, centroavante. O Fortaleza, o conjunto, o grupo, não está entregando aquilo que poderia entregar. E é um time de uma solidez defensiva, né? Apenas 26 gols sofridos, marcou pouco, mas é um time que vamos até confirmar aqui, é um time que não é de sofrer goleadas, mas que começou a acarretar derrota. Nos últimos jogos, a derrota mais aberta aqui foi um 2-0 no clássico e teve um expulso, mas o expulso foi depois pro Ceará, né? Mas vem perdendo. E essa acho que é o contexto do Fortaleza, né? 2 jogos complicados, né? Vai pegar o Inter fora, muito difícil jogar contra o Inter no Sul. E o Santos, tomara que o Santos eles peguem o Santos mais muito focado na Copa Libertadores, né? Pô, aqui que eu vou ter que deixar para amanhã assim, pessoal. Não exibi mais esse anúncio. Meu Deus, vamos lá. Não se viu isso várias vezes. Então Fortaleza aqui, eu colocaria o Fortaleza um pouquinho abaixo do Bahia. E acho que o Goiás vai ser penalizado ainda por fazer um primeiro turno muito ruim. O Goiás vai ser um time penalizado por fazer um primeiro turno muito ruim. Essas são as minhas ponderações para esse ano da degola. Então, 2 times mortos, 2 times num super declínio, Fortaleza e Bahia, eu me refiro, né? Que não vem apresentando futebol, um futebol muito fraco. O Fortaleza não é um time que é goleado, então se quiser trabalhar
handicap positivo, é uma boa, handicap mais que 1 no caso, né? Porque vem perdendo muito. Bahia é um time de gols, porém vem devendo muito. E Goiás, sim, Goiás é um time que eu tô confiando nas atuações do Goiás, é um time consolidado nos últimos jogos, é um time de um handicap positivo para te trabalhar seguro e é um time para te aproveitar alguns momentos de ler o adversário que está com a odd muito baixa, o adversário do Goiás. Quando o Goiás joga fora, parece que é um time de Série C contra um time super campeão, né? Os jogos aqui no Brasil. E Vasco e Sport apoiam aqueles times um pouquinho que estão respirando um pouquinho mais. Por ter um campeonato, o Sport com um campeonato mais consolidado, com vitória, derrota, e cuja Aventura tendo o grupo na mão, assim como o Luxemburgo parece que tem o Vasco. E o Vasco é um time que sofrerá poucos gols nos jogos aqui, eu acredito que é um time que vai vender caro os seus jogos e vai vender muito caro os gols que vai sofrer. E ao mesmo tempo é um time que eu acredito que não vai marcar tantos gols. É um time que vai ganhar de 1-0, vai ganhar de 2-1, vai ganhar de 1-0, vai perder por 1-0. Essa é a minha concepção de ideia e é o que eu vou procurar trabalhar com essas ideias para esses jogos. Então uma Fairline fica, na minha opinião, uma Fairline do Degol assim, por atuação e por não só atuação, mas por momento, né, por contexto. Sport Vasco, queria até o Vasco um pouco acima, Vasco e Sport numa primeira linha, Goiás numa segunda linha, muito próximo do Bahia, Fortaleza mais abaixo e lá embaixo, já lá afundado, Botafogo e Curitiba. O que eu tinha para hoje era isso, pessoal. Valeu, eu tô começando com esse canal, né, postando sobre as ideias, sobre treino esportivo, sobre não tips, né, mas o que eu penso sobre os jogos. E se você gostou ou não gostou, deixa aí seu like, seu comentário, o que a gente pode sempre melhorar. E fica aí o nosso convite. Valeu e até o próximo vídeo.